O mercado de criptomoedas é definitivamente lotado de oportunidades. É uma terra cheia de promessas incríveis e tecnologias revolucionárias. Porém, a gente também tem um problema muito sério nesse mercado, que são o excesso de oportunidades falsas. Para a gente encontrar criptomoedas que têm um alto valor e que podem se valorizar bastante num nível que vale a pena a gente colocar o nosso dinheiro ali, a gente precisa procurar e acaba precisando escolher entre várias criptomoedas sem valor para poder achar a joia, que só precisa ser polida um pouquinho. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma verdadeira análise fundamentalista, indo nos detalhes dos projetos de criptomoeda para você ter certeza que você não está entrando em uma criptomoeda que tem o potencial de se desvalorizar e uma criptomoeda que, na verdade, pode acabar sendo um golpe ou uma pirâmide financeira e, no geral, conhecer mais sobre o projeto das criptomoedas que você já está interessado. Oi, tudo bom? Meu nome é Arthur, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse aqui é o canal da Nova Dax. Aqui a gente fala sobre criptomoedas, então se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre esses assuntos, criptomoedas, ativos, moedas digitais, por favor, se inscreva aqui no canal, faça com que esse botão que agora provavelmente está vermelho fique branco e ative o sininho das notificações. Isso aqui vai ser muito importante para você, porque isso faz com que o YouTube comece a te recomendar ativamente os conteúdos aqui do canal. Se você já acompanha os vídeos aqui do canal, você deve estar curioso, pô, quem que é essa pessoa que está apresentando? Assim como eu acabei de falar, o meu nome é Arthur, eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Arthur Campos. Olha só que criatividade esse nome de canal, e lá eu gosto de falar sobre economia, investimentos e criptomoedas, principalmente criptomoedas. Então, se vocês tiverem interesse em encontrar análises sobre os seus projetos de criptomoedas favoritos, provavelmente você vai encontrar esses conteúdos lá no meu canal. Pessoal, antes da gente começar com o conteúdo do vídeo, eu quero dar um disclaimer. A análise fundamentalista é muito importante de ser feita caso você tenha interesse em comprar uma criptomoeda para esperar ela se valorizar ao longo prazo e se tornar uma pessoa muito rica de criptomoedas, assim como foram as primeiras pessoas que investiram em Bitcoin. Nesse vídeo eu não vou ensinar a fazer análise técnica, eu não vou abrir nenhum gráfico aqui para vocês. Isso não significa que a análise técnica seja inválida, inclusive eu acho que ela é muito interessante de se fazer, mas hoje a gente vai ver os fundamentos das criptomoedas. O primeiro passo para poder analisar uma criptomoeda é verificar a movimentação econômica, assim como a capitalização de mercado e o volume de negociações. Esse passo aqui é muito importante, ele tá em primeiro lugar não é à toa, porque ele vai ser a primeira verificação para a gente poder encontrar criptomoedas que estão vivas. A gente não quer investir em um projeto que está completamente parado, que não tem nenhuma negociação que aconteceu no último dia e que provavelmente as pessoas não estão nem querendo comprar nem vender. Então, simplesmente de você colocar uma ordem ali no book de ofertas, provavelmente isso já vai fazer com que os preços se modifiquem. Olha só que loucura! Esse tipo de criptomoeda geralmente tem uma liquidez muito baixa. Para poder fazer essa análise, eu gosto de usar dois sites, principalmente o primeiro, que é o CoinMarketCap, e a gente também tem o CoinGecko. Ambos os sites são excelentes, mas eu gosto um pouquinho mais de usar o CoinMarketCap. Por sinal, esse vídeo aqui não é patrocinado pelo CoinMarketCap, eu só tô dando essa sugestão aqui porque realmente é um site muito bom e você não precisa pagar para poder usar ele. Nesse site você vai conseguir conferir a lista de quase todas as criptomoedas que existem. Você vai conseguir ver um resumo sobre essa criptomoeda, algumas tem, algumas não tem, isso aí não é uma coisa que você deve contar, mas já é interessante para as que tem. Você também consegue ver um gráfico para você poder fazer as suas análises técnicas dessa criptomoeda. Você também consegue ver a capitalização de mercado, a capitalização de mercado totalmente diluída e o volume de negociações nas últimas 24 horas. Eu não gosto de utilizar a capitalização de mercado necessariamente para poder fazer essa análise, porque ela é basicamente o valor total somado de todas as moedas em circulação nesse projeto. Digamos que a gente está verificando a capitalização de mercado do Bitcoin. Ele tem um total de 21 milhões de Bitcoins que podem ser emitidos. A gente não tem atualmente 21 milhões, mas vamos fazer um exemplo aqui em que esses 21 milhões já estão emitidos. A gente tem um valor atual de, digamos que está a 150 mil reais. Para encontrar a capitalização de mercado, a gente só vai precisar multiplicar o número de criptomoedas que estão em circulação e o preço de cada moeda. Para poder encontrar a capitalização de mercado do Bitcoin, é só multiplicar o número de criptomoedas que estão em circulação e o preço de cada Bitcoin. Isso significa basicamente que ao analisar a capitalização de mercado, a gente simplesmente está vendo o quão grande um projeto é. E não existe nada que é tão grande que não pode cair,
e também não existe nada que é tão pequeno que não pode subir. E justamente quando você está fazendo uma análise, muitas vezes você pode simplesmente estar interessado em uma criptomoeda que ainda é pequena, mas que tem um grande potencial de valorização. Entretanto, eu gosto de olhar um pouquinho da capitalização de mercado para ver se não é uma criptomoeda extremamente pequena, porque eu sou uma pessoa que gosta de me envolver com projetos um pouco mais bem estabelecidos, mas isso não é uma regra. Agora, uma coisa muito importante da gente analisar é o volume trocado nas últimas 24 horas. Essa métrica indica pra gente basicamente quantas moedas foram vendidas e compradas nas últimas 24 horas que se passaram. Basicamente, a gente vai ver o quão ativa essa rede de criptomoedas está, quantas pessoas que estão interessadas em negociar essa criptomoeda. Geralmente, quando a gente tem um volume muito baixo, isso significa que as pessoas estão menos interessadas nela e provavelmente se tiver baixo demais, talvez não valha a pena investir. Só de analisar esse volume de negociação, a gente já consegue cortar várias moedas que não tem valor algum porque as pessoas simplesmente não estão negociando. Se não tem ninguém negociando, a gente não tem praticamente nenhum prospecto de valorização. E não é isso que a gente quer. Não existe nenhuma regra definida ao analisar o volume de negociações, mas pessoalmente eu não gosto de investir em criptomoedas que têm menos de $1 milhão de negociação nas últimas 24 horas. Isso varia, existem pessoas que gostam de negociar criptomoedas com um volume menor, mas eu acredito que se tiver, na casa de uma dezena de milhares de dólares, se tiver $10 mil de negociação, se tiver $1.000 de negociação, talvez seja uma má ideia aportar nesse tipo de projeto. De novo, não existe nenhuma regra, mas a gente já consegue verificar quais que são mais perigosas, quais que são mais voláteis e quais que são um pouquinho mais estáveis. O passo 2 é verificar reviews e análises que já tenham sido feitas em mídias. Um disclaimer muito importante quanto a essa parte é que nenhuma análise, nenhum review deve ser visto por você como uma definição final de que o projeto é interessante ou de que o projeto não é, e ele também não deve ser levado como uma recomendação de investimentos, mesmo se a pessoa estiver te recomendando que você compre ou que você vende. Porque essa pessoa não vai ter as consequências de você investir nela e cair, por exemplo. O dinheiro é seu e você deve fazer a sua própria análise. É justamente isso que eu tô te ensinando aqui. O que a gente vai fazer é verificar primeiramente no YouTube, e uma coisa importante é que a maioria dos vídeos que você vai encontrar quando você pesquisar de um projeto aqui no YouTube é simplesmente um monte de vídeo de pessoas fazendo uma análise técnica completamente porca, sem nenhuma qualidade, muitas vezes já desatualizado. Porém, existem alguns criadores de conteúdo que fazem conteúdo muito bom. Se você é uma pessoa que entende de inglês, você pode conferir o canal Coin Bureau. Esse canal faz reviews e análises incríveis dos principais projetos de criptomoeda. Ele realmente vai muito a fundo. A gente também tem criadores brasileiros para vocês que só falam português, incluindo o meu canal. Por mais que eu ache meio esquisito da recomendação de mim mesmo, eu acho que os meus vídeos têm sim uma qualidade interessante para vocês olharem, mas a gente também tem os vídeos do Voepa, que é um canal muito bom. Um outro canal que eu gosto bastante é o canal do Felipe Persigo, e nenhum desses canais que está sendo citado aqui pediu para poder falar, eu simplesmente estou dando essa recomendação porque realmente são conteúdos muito bons e que eu inclusive consumo. Um outro disclaimer muito importante de ser dado aqui é que você não deve verificar em apenas uma fonte de conhecimento. Por favor, se você for assistir análises no YouTube, assista vários vídeos de várias pessoas diferentes, assim você vai conseguir ver a opinião de cada uma dessas pessoas e provavelmente uma pessoa vai expor um projeto de uma maneira diferente do que outra pessoa expôs. Mas além dos reviews do YouTube, que não são o ideal de você ficar simplesmente neles, a gente também tem alguns sites no qual vocês podem conferir análises escritas. Um site que eu gosto muito de conferir é um site chamado Messari. A gente vai na aba Profile de algum projeto que a gente pesquisou lá, e lá vai ter uma análise detalhada, tintim por tintim, detalhe por detalhe, da história dessa criptomoeda, do projeto dela, dos fundamentos que ela oferece, e até mesmo uma análise do tokenomics, que são as economias do token, muito detalhada. Eu aconselho que quando você for fazer essa leitura, pega uma caneta, pega um papel e vai anotando os pontos que você achar interessante e que você ficar com dúvida. Uma outra coisa importante é você anotar o nome de todas as pessoas que estão envolvidas com esse projeto. Isso vai ser importante para a nossa análise um pouco mais na frente. A partir desse ponto, se você já tiver assistido uns 2, 3 reviews de criadores no YouTube e também tiver lido o resumo dessa Messari aqui, você provavelmente já vai ter entendido o geral desse projeto. Agora, o que falta é verificar como que funciona a equipe desse projeto.
se elas são pessoas que entendem realmente do que estão fazendo, se eles estão agindo com boa fé e até mesmo qual que é a explicação que essas pessoas têm para o próprio projeto. Pode ser muito diferente da conclusão que um criador ou que um analista teve. Por isso, o terceiro passo é verificar de novo no YouTube entrevistas. Por exemplo, imagina que a gente está fazendo uma análise agora da Ada Cardano. A Ada Cardano tem como co-criador o Charles Hoskinson. Quando eu fui fazer as minhas análises dessa criptomoeda, eu entrei lá no YouTube e pesquisei Charles Hoskinson Interview. Isso pode ser extremamente interessante porque a gente vê essa pessoa explicando com as próprias palavras num momento assim, às vezes até que não foi planejado, o que é o projeto, qual que é a maneira com que ele funciona, qual que é o tokenomics desse projeto. Ele vai explicando ali ao longo que perguntas vêm, inclusive às vezes perguntas que a gente não vai encontrar em análise nenhuma. Eu tenho duas dicas para dar quanto a esse pedaço. Isso pode ser chato de fazer. Eu vou ser sincero, assistir 2, 3, 4 entrevistas de 2 horas, ainda mais em outra língua, pode ser realmente bem desafiador. O que eu gosto de fazer para poder fazer com que isso passe um pouco mais rápido é colocar esses vídeos no dobro da velocidade. É só você clicar ali na engrenagenzinha aqui no YouTube e colocar em velocidade, depois 2x. Ou então, se você achar que está rápido demais, você pode colocar em 1,75x ou 1,5x. Um outro conselho que eu tenho para você é que você assista essas entrevistas em ordem cronológica. Você vai observar qual que foi a ordem que essas entrevistas foram postadas, ou então se tem ali alguma ordem no título, na descrição, que a pessoa falou: essa entrevista aqui foi de novembro de 2018, essa entrevista aqui foi em outubro de 2020. Isso aí pode ser uma coisa interessante para você poder... Isso aí é uma coisa interessante porque você vai ver como que a opinião do criador do projeto foi divergindo ao longo do tempo. E cara, a partir do momento que você já entendeu o que é o projeto, como que é a história, já viu análises de pessoas diferentes, você já está entendendo realmente como que funciona o projeto, você já verificou entrevistas desses criadores, falta agora verificar as informações que estão disponíveis para a gente no site. Eu ainda não falei em nenhum momento aqui para você entrar no site da própria criptomoeda, olha só que loucura. Isso aí é porque a maioria desses sites são feitos em formato de página de vendas. Eles são feitos de uma maneira extremamente marketizada para você olhar e falar assim: nossa, isso é incrível mesmo. Que projeto maravilhoso, que proposta muito incrível, olha só que revolucionário. E na maioria dos sites que eu já conferi ao longo das análises que eu fui fazendo no meu canal e simplesmente para poder investir em um projeto de criptomoedas, eu verifiquei que muitas vezes a gente tem informações que são ambíguas dentro do site dessas criptomoedas. Muitas vezes eles não estão necessariamente mentindo, embora eu já tenha visto isso acontecer, mas simplesmente fazendo alegações que podem te levar a pensar em uma coisa diferente do que realmente é. Um ponto muito importante quando você está fazendo isso é analisar o white paper desse projeto. Veja se ele tem documentos publicados. Na maioria das vezes, um projeto que tem um documento tende a ser um pouquinho mais confiável do que os outros. Entretanto, isso não tem uma regra. O white paper é o mínimo que um projeto tem que fazer, e ter um não significa que é uma coisa boa. Significa que pelo menos não é horrível. Uma outra coisa que eu acho interessante de fazer, o meu passo 4 aqui, é verificar as redes sociais, tanto do projeto quanto das pessoas envolvidas com esse projeto. E aí você pode seguir eles no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Reddit, no Twitter, no GitHub, principalmente para os desenvolvedores, no Facebook e no Telegram. Essas são as principais redes sociais. E geralmente, se um projeto já não tem uma dessas, acho que excluindo o GitHub e o Facebook, que são os menos utilizados, a gente já pode começar a ficar com um pouquinho do pé atrás. Quando um projeto de criptomoeda já tem perfil em todas essas redes, a gente já pode ver ali que ele tem um marketing pelo menos interessante. E que esse projeto vai ter um alcance de muitas pessoas. A gente obviamente também, já que está com essas abas abertas, a gente vai verificar qual que é o tipo de conteúdo que eles criam. Eles fazem alguma coisa que pode ser mentirosa ou que pode te levar a acreditar em coisas diferentes do que realmente é? Se for esse o caso, eu prefiro já deixar esse projeto de fora e ir para a próxima. Mas a gente também não vai parar por aí. Claro que a gente também vai olhar as redes sociais das pessoas envolvidas nesse projeto. Eu mesmo gosto de seguir no Twitter a maioria dos criadores e cofundadores das criptomoedas que eu sou interessado. O próprio Charles Hoskinson, que eu citei aqui anteriormente, é um que é super ativo no Twitter, e é muito interessante da gente seguir essas pessoas que estão envolvidas diretamente no desenvolvimento da criptomoeda que a gente está investindo. Quanto ao Telegram, muitos projetos de criptomoeda têm grupos lá no Telegram, alguns até grupos no WhatsApp,
E eu peço para você que, por favor, tome cuidado com esses grupos. O pessoal gera, nesse tipo de ambiente, um extremo sentimento de pertencimento e principalmente de ganância, de maneira que essas pessoas se sentem juntas ali e, pô, vamos lá, a gente tá investindo nesse projeto, começa a virar fã do projeto. Isso aí é um grande problema porque você pode acabar indo na onda de pessoas que não estão bem intencionadas ou simplesmente estão interessadas em um retorno rápido ali e você vai acabar tendo que comer poeira no final das contas. O último passo que eu faço para poder verificar essas criptomoedas e que já está um pouquinho linkado com o último que eu falei, que é verificar as redes sociais, é as notícias em relação a essas criptomoedas. Muitas pessoas podem estar falando dela pela internet, falando bem, falando mal, e a gente já sabe que, pô, se o Elon Musk comenta sobre o Bitcoin no Twitter, isso já faz com que ele suba ou desça, e ela é a maior criptomoeda que a gente tem. A opinião das pessoas em cima de criptomoedas um pouco menores são muito importantes de serem analisadas e não devem ser deixadas de lado. Inclusive, notícias podem alarmar a gente no último segundo que a gente já analisou tudo que tinha de uma criptomoeda, de informações que a gente tinha até aquele momento, e aí, do nada, o cara que estava envolvido nesse projeto foi preso por falsidade. Pô, você não vai investir mais nesse projeto de criptomoeda. O cara que estava desenvolvendo estava envolvido num projeto de falsidade. O que garante que esse projeto que a gente está falando não esteja envolvido nesse tipo de coisa também? Mas esse exemplo da falsidade aqui foi simplesmente um exemplo, não estou nem pensando em nenhum projeto de criptomoeda que eu vi isso. Mas pessoal, esses foram os passos que eu sigo para poder fazer as minhas análises fundamentalistas das criptomoedas. Mas me diz aí, quais que são os passos que você segue para poder fazer as suas análises? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou dar uma analisada e o pessoal da Nova Dax também. Pessoal, isso era tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, eu tenho quase certeza que você também vai gostar desses vídeos aqui que estão aparecendo pela tela.